A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. Quadro Não Caia Nessa, também falando sobre essa situação do Rio Grande do Sul, porque desde a semana passada, nessa maior catástrofe ambiental do estado, o estado também virou um campo fértil para a circulação de desinformações nas redes sociais. Por isso eu converso agora com o advogado e professor especialista em direito digital, o doutor Fernando Pérez. Doutor Fernando, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Querido Sérgio, queridos ouvintes, muito bom dia. É um privilégio estar aqui para discutir um assunto que é tão importante para todos nós nesse momento. Com certeza, doutor Fernando Pérez. Vários boatos, fake news, imagens divulgadas de locais que não correspondem ao Rio Grande do Sul, por onde o senhor começa trazendo seus esclarecimentos. Veja, infelizmente, né, apesar de ao mesmo tempo que a gente vê um monte de pessoas, né, um grupo enorme de pessoas voluntariando, pessoas vindo de outros estados para o Rio Grande do Sul, várias campanhas de doações. A gente tem um grupo de pessoas também que está mais preocupado em aproveitar, está focado em aproveitar essa oportunidade, digamos assim, para o mal, aproveitar da vulnerabilidade, né, das pessoas não só que estão lá, mas que estão atentas, né, que estão vulneráveis, né, de forma sentimental, né, ou seja, querendo ajudar de uma forma ou outra também. Então as pessoas estão passando necessidade no Rio Grande do Sul. E abro um parênteses também, Sérgio, sim, isso vale para várias outras situações de calamidade, de emergência que nós já tivemos, e se eventualmente, né, quiçá não, mas se eventualmente acontecer aqui no Brasil, eu digo que é o mesmo grupo de pessoas que está preocupado em furtar, em roubar um barco, em saquear uma casa, saquear uma loja. Tem gente procurando já produzir fake news na internet para prejudicar, causar uma desinformação, e isso a gente pode considerar um crime também, não um tipo penal, né, da criação da fake news, mas assim, os impactos que isso acaba trazendo para a sociedade de uma forma geral. E existem aquelas pessoas que criam campanhas falsas na internet por meio de websites bem desenvolvidos, páginas de internet se passando pelo governo do Rio Grande do Sul ou por entidades reconhecidas. E o que acontece? Nós que estamos às vezes fisicamente longe, estamos vulneráveis de alguma maneira. Nós ficamos comovidos e queremos ajudar. Então, por muitas vezes, a vítima, aquela que faz uma transferência, que faz um pagamento, que participa de uma campanha falsa, por exemplo, às vezes nem chega a pensar que alguém, veja só, nem chega a pensar que alguém teria capacidade de criar uma campanha falsa num momento tão delicado, né, e tão urgente como esse. E existem diversos anúncios agora que estão disponíveis nas redes sociais, que estão no ar, pedindo essas doações em conjunto com uma série de diferentes fake news, né? Notícias falsas de uma maneira ou outra, e isso tudo acaba prejudicando demais aquelas pessoas que realmente precisam receber ajuda. Doutor Fernando Pérez, inclusive o governo federal ele está buscando punição para quem propaga fake news sobre essa catástrofe, e temos também a intenção do governo federal de acionar a PF para punir quem faz essa propagação de fake news. Como isso pode ser feito? Veja, o processo de responsabilização e até mesmo a inclusão da fake news na legislação brasileira, na legislação criminal, e eventualmente definir responsabilizações mais objetivas para quem cria, e não somente para quem cria, mas para quem compartilha fake news, é algo que tem sido discutido já nos últimos tempos, e com certeza isso vai adquirir uma relevância, um destaque muito maior nessas discussões, como por exemplo no TL da fake news, que já vem discutindo já uma forma, e qual seria essa forma de responsabilizar, de definir essas penalidades. Porque hoje a fake news por si só, o termo fake news, ele não é previsto, por exemplo, no Código Penal. A responsabilização, ela vem por meio da identificação de outras ações que tenham sido geradas ou ocasionadas pelo compartilhamento daquela fake news. E só um parênteses importante: fake news não é somente aquela notícia inteiramente falsa, mas uma notícia intencionalmente trazida fora de contexto, ou a forma
informação de um outro país, de uma outra situação de emergência no passado, utilizada hoje, que também causa a mesma desinformação. Então é muito importante que nesse momento, eu não diria que é uma tarefa fácil, porque você, ao mesmo passo que você impede o compartilhamento de uma, existem centenas de outras sendo criadas naquele momento. Então, mas é muito importante nesse momento que a população, primeiro, entenda que existem pessoas de má fé que produzem isso para justamente impedir que novas vítimas sejam criadas nesse momento. Não somente de vítimas de campanhas falsas, mas vítimas da desinformação. Porque um vídeo, um texto com uma desinformação, ele causa um dano tão grande. Porque às vezes a pessoa ela faz ou deixa de fazer algo em razão dessa fake news que acaba prejudicando ela, a família e a comunidade toda. Então, a atuação do poder de polícia inicialmente para identificar esses criminosos e depois para responsabilizá-los é algo muito importante. E essa responsabilização, talvez ela, mesmo que ela não venha imediatamente, né, que ela não venha nos próximos dias, é muito importante criar demonstrar, dar um exemplo para que eventualmente isso não aconteça em outras situações no futuro. Em alguns momentos pode ser mais ou menos fácil de identificar essas pessoas, mas de alguma maneira colaborar na eliminação dessas fake news, dessas campanhas falsas, é uma forma também de colaborar com a proteção, né, daqueles que precisam de ajuda lá no Rio Grande do Sul. E doutor Fernando Pérez, vamos alertar quais são as principais fake news que estão sendo divulgadas que é importante combatermos? Agora nós estamos num momento de comoção e de forma solidária, tentando procurar, por exemplo, fazer campanhas de arrecadação. Né? Temos movimentações do Rio Grande do Sul ao norte, ao nordeste do país, vários estados, várias cidades, mandando não somente um efetivo, né, profissionais para ajuda, mas também fazendo campanhas para arrecadação de alimentos e de outros itens que são importantes. Uma das fake news, uma das mensagens de desinformação mais comuns identificadas nos últimos dias é que eventualmente essas mercadorias, esses produtos não estariam ou não teria sido permitido chegar no Rio Grande do Sul em razão de necessidade de nota fiscal, ou bloqueio sanitário, ou bloqueio rodoviário intencional por alguma autoridade. Então, algo que tem sido discutido bastante, que tem sido impulsionado bastante nessas notícias falsas, é um eventual impedimento de circulação desses produtos, o que não é verdade. Outros vídeos e fotos que têm circulado de situações de desastres ocorridos em outros lugares no passado, mesmo em outros países, sendo contextualizados agora também, o que causa, e é claro que é uma situação de emergência muito grave, né? Não podemos tirar a gravidade e os eventuais, a abrangência do desastre. Porém, quanto mais a gente utiliza, por exemplo, uma fake news como essa, as pessoas ficam mais ansiosas, elas ficam com medos. Isso traz, né, um sentimento negativo que pode atrapalhar bastante. Isso em várias outras informações. E agora, criminosos têm criado também campanhas falsas, principalmente, né, requerendo o pagamento de PIX, uma suposta reunião de valores ali, de fundos financeiros para ajudar nos desastres. Ou seja, o criminoso, ele muitas vezes utiliza a imagem, a logo, o brasão do governo do Rio Grande do Sul ou de uma entidade conhecida e fala, olha, aqui é o número PIX que você precisa destinar os valores para doação lá no Rio Grande do Sul. E com isso, muitas dessas mensagens falsas, inclusive, Sérgio, uma que eu vi, uma das que eu estou acompanhando, que ainda está no ar, que já deveria ter saído, né, que a plataforma já deveria ter removido, mas ainda está no ar, e é um argumento que é utilizado na maioria dessas contas falsas, que é o seguinte, olha só, você, usuário, não deve doar mais para o governo, não pode enviar para o PIX do governo, enquanto o governador, ele faz a campanha justamente o contrário, né? Você não deve doar para essa conta do governo, porque esse dinheiro não vai ser destinado da forma correta. Você precisa destinar para os indivíduos, né, para os grupos pequenos. Então, esse apelo de que eventualmente enviar um valor para uma entidade do governo público, oficial, seria algo muito perigoso, faz com que a vítima
ela acaba sendo incitada a enviar, por exemplo, a acreditar naquela mensagem. Então, são mensagens muitas vezes muito bem feitas. Eu vi websites muito bem produzidos, com imagens e informações e eventualmente atualizados, o que leva a crer, o que leva a vítima a entender, pensar que trata-se de um local verdadeiro, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que continuar acompanhando as informações e sempre buscar fontes fidedignas, né? Ou seja, confiáveis, tanto para fazer as doações, assim como para obter informações, notícias a respeito dos acontecimentos. Doutor Fernando Peres, a pessoa tem como denunciar esses golpes aí pela internet, seja de falsas notícias, seja de falsas arrecadações? Sim, é muito importante ao poder público, ao poder de polícia, fazer tudo isso e conseguir controlar tudo isso é algo muito, muito difícil, né? Que beira o impossível, não por questão de competência ou conhecimento desses poderes, mas pela quantidade e pelas diferentes plataformas, centenas de plataformas que hoje existem. Veja que tem gente fazendo, inclusive, propaganda paga de fake news. E a gente precisa parar para investigar quais são as motivações dessas pessoas nesse sentido. Então, a participação do usuário, primeiramente, quando ele recebe, quando ele vê uma notícia, não compartilhar de pronto, sem verificar, sem analisar a veracidade. Por muitas vezes, uma fake news compartilhada nos aplicativos, como o WhatsApp, ela adquire uma força muito maior, porque nós compartilhamos sem ver, porque mesmo talvez não acreditando muito naquela mensagem, a gente escolhe compartilhar, mas a pessoa que recebe essa mensagem lá do outro lado, às vezes acredita em nós. Ela está acreditando que eu tenha feito essa verificação. Então, antes de compartilhar qualquer notícia, principalmente uma notícia sensacionalista ou alguma mensagem solicitando doações em dinheiro, eu preciso averiguar essas informações. Se eu identifico ali alguma suspeita de fraude, né, e eventualmente, às vezes, um indicativo ali mais forte de fraude ou de fake news, eu devo registrar a denúncia da própria plataforma. Hoje as plataformas, principalmente as redes sociais, elas possuem diversos mecanismos, inclusive para prever, para analisar as publicações e evitar que elas sejam compartilhadas. Mas é muito importante que todos nós façamos essa denúncia para que essa publicação ela seja excluída o mais rápido possível. Em alguns casos, talvez seja importante, inclusive, registrar as provas, o link daquela publicação, o link do site, e enviar, por exemplo, para o Ministério Público analisar, para que, eventualmente, se necessário, medidas sejam tomadas mesmo depois que tudo isso se normalizar. Veja que o importante nesse momento é identificar os crimes e os criminosos, e a responsabilização, o desenvolvimento disso pode ocorrer depois, não tem problema, mas guardar essas provas e em casos mais graves, inclusive notificar, né? Fazer uma denúncia ao Ministério Público, por exemplo, é algo extremamente importante. Então, sem a nossa participação, seja averiguando o conteúdo, a veracidade do conteúdo, não compartilhando, a não ser que tenhamos uma profunda certeza sobre aquilo que está acontecendo, e eventualmente fazendo essas denúncias direto para as autoridades competentes, é uma participação extremamente importante. Sem isso, os danos vão ser muito maiores do que já são e daqueles que serão. Muito bem, doutor Fernando Peres, obrigado por atender a Rádio Justiça hoje no quadro Não Caia Nessa, falando sobre os cuidados que devemos ter para não cair em golpes, principalmente agora, nesta época da tragédia do Rio Grande do Sul, com notícias falsas e também falsas campanhas para a arrecadação de dinheiro. Doutor Fernando, obrigado por estar conosco mais uma vez. Muito obrigado a você, Sérgio, a todos da rádio. Parabéns pelo excelente trabalho que todos vocês fazem, a todos os ouvintes e aos nossos irmãos lá que estejam sempre protegidos. Muito obrigado. Eu que agradeço, e também lembrando, né? Estamos na semana de aniversário da Rádio Justiça, 20 anos. Obrigado também por fazer parte dessa história, doutor Fernando. Muito obrigado pelo privilégio de poder aprender com todos vocês. Parabéns para todos.